Fala, família do Russon, como é que vocês estão? Galera, eu gostaria muito de gravar isso daqui, filmar na verdade. Eu queria fazer um negócio bem mais dinâmico, bem mais comunicativo, mais interativo, mas infelizmente a minha agenda não tá ajudando, então eu acabei sendo limitado ao meu café e o nosso podcast. Tá bom. Quero falar hoje um pouco sobre jejum. O título com certeza chama um pouco a atenção e existe muito pra gente conversar e não quero prolongar também. Nós estamos na nossa temporada, além do que se pode ver, estamos no nosso 9º dia de jejum, né? Com o tema Enxergando Além. Existem muitas informações sobre jejum espalhadas por aí, certa ou errada, ela tá aí. É muito fácil hoje você conseguir informações sobre isso. Jejum se tornou algo muito comum hoje em dia. Essa semana mesmo eu estava lendo um artigo da Isto É. Não é mais algo que tem a ver necessariamente com igreja ou com exame médico. Mas falando do jejum através de uma ótica cristã, existe algo muito importante que sempre deveria ser o nosso maior objetivo, porém constantemente é o que nós mais esquecemos ou deixamos de lado. Quando nós jejuamos, nós podemos facilmente esquecer de um dos maiores, se não for assim, o maior alvo de um jejum cristão: Jesus. Nos aproximar dele, colocar nosso coração à sua inteira disposição, nos deixar ser tocados e estar sem defesas diante dele. Sim, isso precisa, cara, isso precisa chacoalhar o nosso coração. Foi o próprio Jesus que disse que haveria dias em que o noivo ele seria tirado. Mas nesse momento, nesse instante, a galera jejuaria. E pasme, esse tempo é agora, esse tempo chegou. Nós podemos e devemos jejuar tendo como maior objetivo ter mais paixão por Jesus em nós. Não há propósito terreno que seja superior ao de conhecer Jesus e se relacionar com ele. Não há nada, não existe nada nesse mundo que seja tão digno de nosso sacrifício pessoal. Não existe nada que seja tão importante, tão necessário quanto ter a revelação viva de quem realmente Jesus é em nós. É verdade. Cara, isso é tão incrível que mesmo que todos os jejuns da terra fossem apenas com esse objetivo, mesmo assim, o desejo de conhecer Jesus ainda deveria ser o nosso maior objetivo com o jejum. Olha só o que Paulo ele fala sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cara, pensa comigo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aquele que é descrito como a imagem do Deus invisível. Você sabe o que isso significa? Não sei. O Deus que ninguém é capaz de ver se fez conhecido em Jesus. Ele é aquele que em si revela quem Deus é. Ele é o reflexo de Deus para nós. Por isso que ele nos disse que ao vermos ele, ao olharmos para ele, nós veríamos o Pai. Nós olharíamos para o Pai. Deus, o ser soberano sobre tudo e todos, inalcançável por mero desejo mortal, se faz totalmente acessível através de Jesus. Cara, isso é incrível, isso é... Meu... Isso é sem palavras de tão top que o negócio é. Como não se apaixonar por um Deus assim? Você consegue entender a profundidade disso? É muito mais do que apenas ter um conhecimento teórico. É poder tocar essa realidade, viver nessa realidade. O Deus soberano sobre tudo e todos, ele está totalmente disponível para você. E mais, ele está ansioso por esse relacionamento. Em um jejum, quando pedimos por mais paixão por Jesus, nosso coração expande em meio à vulnerabilidade e redenção. Nós estamos em dias de fraqueza voluntária, para que a natureza
perfeita de Deus, através de Jesus, incendeie em nosso coração. Eu convido você a fazer desse um alvo de oração e busca durante o restante desse nosso jejum. Paixão por Jesus em seu coração como um fogo que nunca se apaga. Se a Novo Som, esse grupo talvez tão pequeno, talvez a um olhar humano tão insignificante, buscarmos a Jesus como a coisa mais importante que existe para nós, acredite em mim, nós viveremos o tão sonhado avivamento. Não estou falando de culto agitado. Eu não estou falando de charabaná e a gente rodando, babando e escarrando no chão. Tudo isso é legal. Mas eu estou falando de avivamento. Vidas sendo alcançadas e sendo transformadas, onde antes apenas existia o caos. Se nós como igreja buscarmos a Jesus como a coisa mais importante que existe para nós, viveremos esse avivamento. Se abrirmos mão de pequenos prazeres, como o simples fato de comer, poderíamos ver Deus se revelando para toda a nossa nação. Às vezes eu me pego pensando, como serão os dias em que uma geração inteira assim vai jejuar? Você já conseguiu pensar nisso? Pensa. Um dia em que uma nação... Eu tenho um livro aqui chamado A Próxima Onda e relata um problema que aconteceu em uma nação em que a ONU falou que aquela nação deixaria de existir. E ali o presidente daquele país, ele chama os líderes cristãos, os pastores daquele país, e ele fala, olha, a gente não tem mais o que fazer. Deixamos o país nas mãos de vocês. E aqueles líderes, eles começam a orar, eles começam a jejuar, eles proclamam um jejum. E todo mundo no país sabe que eles vão se lascar. E aí, na hora do medo, do aperto, eles aceitam e eles começam a seguir aquelas orientações daqueles pastores. E eles começam a orar e eles começam a jejuar. Uma nação começa a agir dessa forma. E o resultado é que aquela previsão da ONU não acontece. Aquele país que tinha um índice de alcoolismo extremamente alto e a AIDS se espalhava por ele, simplesmente voltou a viver, a respirar. O índice de alcoolismo começou a diminuir, a criminalidade começou a diminuir, o índice de infectados pela AIDS começou a diminuir e o país teve uma nova esperança que existe até hoje. Às vezes eu me pego pensando lembrando desse livro, pensando o que aconteceria se um país como o Brasil, que não tem nem sequer metade desses problemas, a ONU não tá falando que o Brasil vai parar de existir daqui a 50 anos. Mas se um país como nós começasse a jejuar, toda a nossa geração começasse a jejuar, como será o dia em que jovens por todo o nosso país clamarão incansavelmente pela restauração do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas? Como será quando nós abrimos mão de prazeres legítimos, não de coisas erradas, mas de coisas que são legítimas, coisas que são até boas, coisas que fazem bem, mas nós abrimos mão disso porque nós encontramos um prazer muito maior no jejum? Como será quando eu e você nos colocarmos diante de Deus como amigos fiéis, como seus filhos amados que lhe dão muita alegria e pedimos para que Ele simplesmente venha, cientes de que tudo que pedimos em nome de Jesus acontece? É que não tá filmando, mas até arrepio. Família, eu espero que você também possa imaginar, e não só isso, ser também parte da resposta e do clamor de um povo que anseia pelo seu noivo. Pense nisso. Família, vamos ficando por aqui. É essa reflexão que eu quero deixar com vocês. Não esquece de deixar aquele like, ativa o sininho. Domingo temos nosso culto aqui no YouTube. Todos os dias eu tenho compartilhado o PDF no nosso grupo do WhatsApp. Se você não leu todos, leia. Eu tenho certeza que isso aí vai te auxiliar assim muito nesse tempo que a gente está vivendo, nesses dias. Vai alinhar os nossos corações com as mesmas expectativas. E não esquece de acompanhar o conteúdo também nas redes sociais. Curte, compartilha, marca seus amigos. Vamos levar a vida pra galera, fechou?
tem muita coisa que a gente pode levar, a gente pode transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então, meu, arrasta nas redes sociais. Compartilha mesmo, marca a galera. Vamos fazer com que aquilo que nós cremos, a fé que Deus tem gerado no nosso coração, venha alcançar outras vidas. Permaneçam na fé, o melhor está por vir. Continuem abençoados, eu amo vocês. Forte abraço e tchau, tchau. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do.